após até porque os temas são muito interessantes, eu acho que é importante que a gente promova ou deixe algum tempo para discussão. Meu nome é Marcelo Maza, sou professor associado da disciplina de nefrologia da Universidade Federal do Paraná e médico também do Hospital de Clínicas. Tenho aqui do meu lado o Dr. Leonardo Ribeiro, nosso ex-residente do Hospital Evangélico, ex-presidente da Sociedade Catarinense de Nefrologia, hoje médico nefrologista com uma atuação bastante significativa aí na área de hemodiálise, diálise peritoneal da Associação Renal Viva. Podem ser um sinal de algo mais sério. E então qualquer apresentação. Eu vou então passar a palavra ao Dr. Leonardo, que vai fazer a apresentação do nosso primeiro speaker, e eu peço aos colegas que possam permanecer no tempo, que eu acho que, tenho certeza, como disse anteriormente, essa sessão dará ensejo a bastante dúvidas e questionamentos dos nossos palestrantes. Dr. Leonardo. Bom dia a todos, agradeço o convite para moderar a mesa junto com o Dr. Marcelo Maza, meu ex-professor, mestre. Então, primeiro eu chamo aqui o Dr. Rodrigo Peixoto Campos, que vai falar sobre como se estabelecer a rotina de monitoramento do acesso vascular temporário e permanente pelo nefrologista. Dr. Rodrigo é professor da Universidade Federal de Alagoas e hoje médico nefrologista no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Dr. Rodrigo, por favor. Então, bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje nesse evento. Estou voltando ao Paraná depois de 12 anos. Tá? Ele falou, eu sou professor da Federal em Alagoas, estou licenciado, e voltei como médico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Peço agradecer ao Dr. Rogério Molinari pelo convite e toda a comissão organizadora, e ao Dr. Marcelo Maza também, que me fez esse convite prontamente. Quando ele foi me incumbido de a gente falar sobre a criação de uma rotina de monitoramento do acesso vascular pelo nefrologista, a princípio eu mantive o título, mas depois veio à minha cabeça que isso não deve ser só feito pelo nefrologista, tá? Isso por toda a equipe multiprofissional dentro da sala de diálise, né, pelos próprios pacientes e familiares. Bom, então qual é o principal motivo de monitorar? A gente quer evitar a interrupção da terapia hemodialítica. Tá? A gente não quer chegar, no que eu chamo da síndrome do terceiro turno de sábado, com essas situações. O paciente chegar com um catéter sem ponto, fora da veia, cuff extruso, infecções bizarras, né? Um catéter trombosado, que é o que a gente mais teme. Ou, o principal delas, uma fístula trombosada. Então, esse é o nosso medo. Então, para isso, a gente tem alguns objetivos. Tá? Primeiro, fazer o diagnóstico precoce das complicações de fístula e catéter, diminuir a taxa de trombose de fístula e, consequentemente, trombectomias, realizar intervenções eletivas para evitar a perda do acesso, aumentar a patência das fístulas, diminuir a incidência de hospitalizações e, consequentemente, o custo em saúde. Eu fiz um levantamento do que a gente tem dos acessos vasculares em termos epidemiológicos, com todos os censos da sociedade brasileira. Inicialmente, a gente só falava em acesso arteriovenoso, fístula e prótese, e catéter abrangia os dois tipos de catéter. E, a partir de 2013, foi sendo separado, e a gente vem tendo uma queda de 81% até hoje, menos de 70% em fístula arteriovenosa, prótese continua estável, catéter não tunelizados estável, mas um crescimento dos catéteres tunelizados. Hoje, chegando a 28% de catéteres, é uma preocupação nas unidades de diálise. Bom, então o que a gente deve fazer para monitorar catéter? Então, primeiro, checar a curativa em todas as sessões, observar a presença de pontos de fixação em catéter não tunelizados, sempre 2 pontos, evitar só 1 ponto. É comum, pela rotina dos 3 turnos, os pacientes serem instalados sem abrir o curativo. Isso é um perigo. Às vezes estão com infecções, às vezes estão sem ponto. Tá? E na hora que você instala o doente, pelo aumento de pressão, ligando o fluxo da bomba, esse catéter pode sair facilmente, o paciente sangrar. Então, isso é um grande perigo.
Em catéter tunelizados, manter pontos até 1 a 2 meses. Se catéter não tunelizado, agendar implante tunelizado. Talvez esse seja o principal mecanismo de monitorar e evitar complicações, é transformar para um catéter tunelizado. Observar estrangulamento por pontos ou kink do catéter. No catéter de curta permanência, são aquelas dobras, né, cotovelamento, e nos catéteres tunelizados, vocês observam rapidamente se ele foi mal colocado e fez um kink. Observar a via de saída do túnel para que situações de extrusão, ulceração, hiperemia e secreção. Então, esse é um catéter tunelizado, bem implantado, com uma boa distância entre o cuff, não está meu dedo aqui mostrando para a via de saída, sem os pontos, e totalmente cicatrizado. E há uma grande discussão, a gente deve fazer curativo nesses catéteres? Alguns serviços fazem, outros não, e a gente não sabe realmente deve fazer. Outros perguntam, mas se molhar? Isso aí não é uma grande discussão, ninguém sabe a resposta exata se a gente pode molhar ou não esse catéter. O que a gente tem que evitar são essas situações bizarras, né? Paciente com abscesso no local de implante, com infecção do túnel, drenagem de secreção purulenta, infecção de ósteo e túnel, e abscessos bizarros que a gente tem que evitar para não chegar numa situação desse tipo. Situações de ulceração de catéter, pacientes desnutridos, um ponto mal colocado, ou aquele cuff, aquele catéter mal implantado, que o cuff fica extruso, sai, entra, faz um granuloma ao corpo estranho. Esse catéter tem que ser trocado, porque vai fazer infecção de túnel facilmente. Bom, e para a gente monitorar a disfunção de fluxo de catéter. A gente não tem um método ideal como a gente faz para fazer isso. Tá? Os CADOCs eles definem, o de 2006, que uma disfunção de fluxo ocorreria quando o catéter tivesse um fluxo menor que 300, isso para tunelizado, com uma pressão pré-bomba mais negativa que 250. Isso mudou para 2019. É apenas uma falha em manter o fluxo suficiente para uma adequação de diálise. Por que mudou? Se você pegar dados do DOPS, o Japão é 200 a 250 de fluxo. Estados Unidos, 400 a 450. Europa, 350. Porque depende da área de superfície do paciente. Tá? Então, não adianta a gente querer colocar um termo, o mais importante é o paciente atingir uma boa adequação de diálise. Mas o que a gente pode fazer, pensando em monitorar que esse paciente vai ter uma disfunção? Anotar todos os fluxos em todas as sessões e as pressões arteriais. Se diminui o fluxo, aumenta a pressão negativa, isso é um sinal de que esse paciente vai ter disfunção. Inversão de linhas já é um problema. Quando você não consegue atingir KTV depois de todas as medidas, sangramento durante a sessão pelo ósteo, principalmente catéter não tunelizado, se fizer bainha de fibrina, esse sangue termina voltando pelo ósteo. E se já tiver edema ou circulação colateral, é um sinal de obstrução dos vasos. Bom, pulando agora para o principal, os acessos arteriovenosos, fístulas e próteses. Então, a gente deve ter um protocolo multiprofissional, envolvendo paciente, enfermagem, técnicos e médicos, e os próprios familiares. Inicialmente, a gente vai falar de algumas complicações que a gente deve monitorar. Infecção em fístula e em prótese. Então, o que a gente não quer é que chegue uma situação desse tipo, onde você vai ter que ligar a fístula ou retirar a prótese. Então, qualquer sinal inicial de hiperemia, o paciente falar que tem dor, alguma alteração de coloração da pele, algum calafrio, isso tem que ser iniciado antibiótico, observar a pele, para evitar, né, que o paciente chegue num estado desse. Iniciar, passar um catéter, né, esperar um período, início do antibiótico, para ver se o paciente tem melhora. Aneurismas e pseudoaneurismas. Então, você tem aneurismas por alto fluxo em fístula, tá? Aneurisma de punções repetitivas, onde você tem que o ideal, o correto, eu sei que nem sempre a gente tem um conduto suficiente, mas o ideal é sempre, toda a sessão de diálise, modificar os locais de impulsão para evitar esses aneurismas. E situações de pseudoaneurisma, isso é um exemplo, o paciente tem uma fístula de Grax, que não desenvolveu bem para a cefálica, mas para a parte inicial da basílica, porque é superficial, e sem querer o pessoal pulsiona, transfixa, pega a artéria, começou a aparecer esse aumento, uma tumoração nessa região, e era porque a artéria estava abaixo e fez um pseudoaneurisma. E síndrome de Robo, né? Síndrome de Robo é uma coisa que ocorre precocemente após a confecção de um acesso, geralmente pacientes idosos com aterosclerose, diabéticos, fístulas proximais, né? Então tem que ficar atento. O paciente iniciar com dor, alteração de coloração, isquemia de extremidade, alteração de temperatura, isso é sinal de síndrome de Robo. Você tem que ser ligado a essa fístula imediatamente. Ou situações crônicas, o paciente vem, tem sinal de coloração, a dor volta, melhora,
Durante a diálise, ele faz essas cianoses, você pode colocar uma luvinha para esquentar, e você pode tentar clinicamente manter, ou às vezes vai para algumas cirurgias, como a cirurgia de Drill, para tentar corrigir. Agora vamos falar sobre disfunção de fluxo, talvez seja o ponto principal. Existe uma definição que monitoramento é quando a gente usa exames físicos e pressões, e quando a gente faz vigilância, a gente faz medida de fluxo. Tá? Isso está desde o CADOC 2006, tá? Não faz grandes diferenças em termos técnicos. Só para a gente estudar um pouquinho a anatomia, artéria, anastomose, essa região até 5 centímetros é a região justa anastomótica, tudo que ocorre antes da agulha é um problema de influxo, entre as agulhas é um problema de conduto e após as agulhas um problema de efluxo. Aqui mostrando por angiografia um problema de influxo, uma estenose justa anastomótica. E lembrar que fluxo é diretamente proporcional à pressão de entrada na fístula, inversamente proporcional à resistência. Então, tudo que aumenta a resistência, por exemplo, a estenose, vai diminuir fluxo. Então, várias formas de a gente fazer essas avaliações de fluxo. Vamos começar pelo exame físico. Existem 3 locais que você pode avaliar. Começa pela anastomose. Então, o frêmito na anastomose é um frêmito cístico diastólico, contínuo. Toda vez que ele passa a ser um frêmito reduzido ou apenas com componente sistólico, tem problema. E quando o pulso passa a ser resistente e difícil compressão, sinal de aumento da resistência. Em todo segmento venoso, se tiver algum novo frêmito, algum novo turbilhonamento, e sinal de que provavelmente você tem uma estenose. Ou um pulso resistente e um teste clássico, que é a elevação do braço, e que por diminuição da resistência, pela gravidade, a fístula tem que colabar. Se não colabar, é problema. E um outro teste que pode trazer, principalmente para problemas de influxo, é a avaliação de aumento do pulso, que é você comprimir o conduto venoso e, no outro ponto, você observar se aumenta esse pulso. Então, esse exemplo aqui, comprimindo em A, tem que ter uma elevação do pulso em B. Se não tiver, é um problema de fluxo, uma estenose justa anastomótica. Esse aqui é o teste. Você comprime rapidamente e vê, você não precisa nem colocar o outro dedo para ver que não tem problema de influxo. Esse aqui é um outro exemplo de elevação do braço. Então, você vê uma fístula toda neurismática, mas na hora que você eleva o braço, essa fístula aos poucos vai colabando. Ele tinha uma estenose de arco da cefálica, mas que não, por esse exame físico normal não precisava intervir. Ele volta 5 meses depois e não mais colaba, e a gente teve que ir para a angioplastia dessa estenose do arco cefálico. Edema. Toda vez que você tiver um edema no braço com fístula, tem estenose central, mas lembrar que nem toda estenose central vai causar edema. Tá? E circulação colateral é outro sinal clássico de edema. De estenose central. Eu fiz uma avaliação de alguns estudos comparando a acurácia do exame físico com angiografia em fístula, com acurácia maior que 80%, de prótese com angiografia, a acurácia de 70% é menor realmente para prótese. E esse estudo aqui é um estudo nosso, o Dr. Marcelo foi meu orientador, do mestrado foi com esse estudo, comparando com ultrassom, que é um exame de ótima, pode ser considerado hoje um padrão ouro para diagnóstico de estenose, com acurácia de 88%. A gente comparou o exame físico com a pressão intracesso, mostrando a acurácia de 88%, pressão intracesso 71%, que eu vou falar agora por diante. O paciente ele pode participar desse exame físico, né? Então é recomendado que ele olhe sua fístula, ver se não tem alteração da coloração, alteração de cor, que ele leve ao ouvido a fístula, ver se teve alguma alteração de frêmito, e ele pode sentir palpando o pulso ou até levando o braço. Então, assim, por todas essas etapas de inspeção, palpação, ausculta, teste de elevação, o paciente pode fazer diário, a enfermagem pode fazer todos esses exames, incluindo o teste de aumento, e o nefrologista sempre que necessário ou mensalmente. Lembrar que isso deve ser feito antes do paciente entrar na máquina de diálise. Indicadores clínicos. Toda vez que tiver dificuldade de canulação, aspiração de coágulos, incapacidade de atingir o fluxo suficiente, sangramento prolongado, queda maior que 2,02 de KTV ou recirculação maior que 10%, e são indicadores clínicos que você está tendo problema na fístula. As pressões. Como é que funciona isso? Então, se eu tiver uma estenose de influxo, as pressões nas agulhas vão cair. Se tiver no conduto, ela aumenta na agulha arterial, diminui na venosa, e de efluxo aumenta nas duas. Então, quando a gente vai estudar anatomia, esse é um estudo clássico do Tumel Rodrigues, que ele mostra que para fístulas em antebraço, a maioria está justa anastomótica, em fluxo ou no conduto.
Apenas 25% pós a agulha. Nas de braço, isso aumenta para 60%, mas é principalmente nas braquiobasílicas, e na prótese chega a 93%, que é justamente aqui, ó, na anastomose da prótese com a fístula. Então, esses testes, que é a pressão venosa dinâmica intracesso, é muito bom para enxerto. Para fístula, apenas a pressão intracesso, e realmente com acurácia menor. Aqui a gente só olha a agulha venosa na máquina de hemodiálise, tá? Com fluxo de 200 ml por minuto e até 5 minutos. Aqui eu uso tanto arterial e venosa, pode ser na máquina ou um medidor externo, com a máquina parada, antes de iniciar a diálise. Ele é normalizado para a pressão arterial média, e os valores anormais para a pressão venosa dinâmica maior que 150, e aqui normalizado 0,43 e 0,3. Aqui a gente usava um aparelho externo, entrar na máquina, a acurácia é baixa, 70, e leva tempo para fazer isso. Então, eu não recomendo, como rotina, a gente está medindo essas pressões. Os teste de estresse ao fluxo é um teste fácil. Você deixa o paciente e leva o braço dele a 90 graus, ele deitado. Tá? Isso com fluxo de 400. Se a pressão cair menos que 250, aqui está chegando em 300, isso é um sinal positivo. E aí você faz esse teste novamente com 300, faz esse teste novamente com 200. Se chegar a 200, dando positivo, menor que 250, e se possivelmente esse paciente tem algum problema de redução do fluxo na fístula. E, para finalizar, as principais medidas são as medidas de fluxo. Tá? A gente tem as medidas indiretas, o ultrassom por diluição é muito usado nos Estados Unidos, é uma máquina externa, a máquina de diálise, onde tem sensores. E existem máquinas que são acopladas com outros dispositivos que medem por termodiluição, iônico, por diluição nematócito ou por diferença de condutividade. O que a gente usa mais comumente são as medidas diretas através da ultrassonografia com Doppler. Então, esse é o Transonic, né? Tem sensores nas linhas arteriais e venosas, vocês invertem a linha arterial e venosa, injetam uma seringa com soro fisiológico, ele capta uma curva, né, de onda e calcula o fluxo. Ele também pode calcular a recirculação. Isso se faz uma vez ao mês. Qual é a vantagem de você usar o ultrassom Doppler? Então, ele não é só um método de monitoramento, ele também pode ser usado como diagnóstico. Segundo, ele acompanha a maturação na clínica de diálise, ele mede diâmetro, observa se tem edema, hematoma, complicações como calcificações e aneurismas, ele detecta as estenoses, ele mede fluxo, vê a profundidade do vaso e detecta tromboses parciais ou completas da fístula. O fluxo você vai medindo o diâmetro, porque ele pega o raio. Pelo Doppler, você vê a média da velocidade sistólica, multiplica por 60 e ele vai dar o fluxo em ml por minuto. Aqui são uma imagem das vantagens do ultrassom, mostrando uma redução importante no corte transversal e no corte longitudinal, essa estenose. Uma forma de você identificar se essa estenose é significativa ou não, é você ver se a velocidade dentro da estenose, imediatamente antes, duplica. Tá? E se essa redução do lúmen for maior que 50%, redução de 50% do diâmetro. E aí a pergunta, depois que você faz tudo isso, eu identifiquei que teve uma redução do fluxo, fui para um ultrassom, tem uma estenose, o que é que faz? Então, hoje, a gente tem várias formas, cirurgicamente ou através de angioplastia. Isso aqui é o que a gente faz na Fundação Prorenal, uma estenose, uma fístula bracocefálica, insuflação do balão no local da estenose, e depois o sucesso na angiografia mostrando a resolução dessa estenose. Mas aí vem a pergunta, existem controvérsias. Tá? Esse é um estudo que é antigo, 2011, que saiu no Clinical JSON, pegou um grande grupo do Fresenius Medical Care, e eles observaram que aqueles pacientes que eram indicados por um determinado fluxo reduzido para esse tipo de intervenção, ao longo de um ano, não tinha diferença nem para fístula nem para prótese. Apenas num subgrupo, com fluxos abaixo de 439, é que tinham benefícios. Então, há realmente ainda uma grande dúvida, o momento de você encaminhar para fazer uma intervenção para evitar o que a gente tem medo, que é a trombose. Tem uma meta-análise de 2016, do Cochrane, que realmente com prótese não tem, né, grandes benefícios, mas em um ano, com fístula, ele consegue ter uma redução de 50% dessas tromboses. Só que você não consegue ainda ter uma diretriz para isso, porque as qualidades dos estudos são baixas. Tá?
Então, o que a gente tem hoje de diretriz? A gente tem uma diretriz espanhola de 2017, que quando você faz o diagnóstico de estenose por esses critérios, se tiver um volume residual menor que 2, ou um fluxo menor que 500, ou uma redução maior que 25 em um ano, ou com fluxo maior que 25, com fluxo menor de 1.000, você deve intervir. O Cador, que foi mais agressivo, ele disse, olha, só vai intervir se você tiver alteração em exame físico ou a presença de indicadores clínicos. Então, o que a gente usa na fundação hoje é isso. O paciente vem da clínica com alteração ou exame físico ou indicadores, lá faz ultrassom, confirma a redução maior que 50%, confirma essa pico de velocidade sistólica e aí ele é encaminhado para a intervenção. Eu gosto muito dessa frase do William Hatz, que é um ensaísta e escritor inglês, que quando algo cessa de ser tema de controvérsia, ele cessa de ser tema de interesse. Então, esse é um assunto que está em aberto. A gente precisa estudar cada vez mais, né, para a gente definir realmente quando é que a gente deve encaminhar nossos pacientes. Para finalizar, o que a gente deve fazer com catéteres? Então, converter para tunelizado. Para mim, esse é a principal etapa. Questionar sempre o paciente por calafrios e febre. Observar curativo, via de saída e túnel, em todas as sessões e anotar. Atenção para queda de fluxos menor que 300 e não adequação do KTV. E para fístula, treinar paciente, familiar e enfermagem para fazer exame físico ao menos 3 vezes por semana na sua fístula. Fazer um teste de estresse, se possível mensalmente. E eu acho que o estado da arte é ter um ultrassom Doppler dentro da sala de diálise. Eu acho que isso, a gente vai chegar num ponto que a gente vai precisar ter e treinar a enfermagem para o uso do ultrassom, que vai auxiliar na punção, diagnóstico dessas complicações e fluxo. Obrigado pela atenção, gente.